Que a paz do Senhor encontre os irmãos aí em pleno gozo e alegria na alma, amém? É bastante gratificante sempre que tenho a oportunidade de poder meditar com os irmãos nas Escrituras Sagradas, amém? Louvamos a Deus porque a palavra de Deus é o alimento que tem alimentado a nossa alma, amém? Por esse motivo, estamos hoje aqui firme e forte, fortalecido pelo poder desta palavra. Ora a Deus também que a palavra de Deus seja abundante dentro do seu coração, para que então a vossa alma possa encontrar o refrigério na obra e na pessoa do Senhor Jesus Cristo, amém? Olha só, no livro de Gênesis, capítulo 12 em diante, a Bíblia vai falar e mencionar do chamado de Abraão. É bastante interessante a gente observar, porque Abraão ele viveu num contexto onde a idolatria havia se proliferado naquele mundo antigo, mundo mesopotâmico. Então, os homens daquela época tinham para mais de 5.000 deuses. E esses deuses eram criados pela mente e mãos humanas através da cultura da época, porque eles acreditavam ali, através no livro de Gênesis, capítulo 11, que ali começa e inicia a idolatria através de Nimrod. Mas um fato bastante interessante e curioso é que quando Deus chama Abraão, Deus não simplesmente não chama para que ele seja mais um dos deuses, né? Mas que ele, de fato, através de Abraão, se revelasse aos homens que Deus, o Jeová, é o único Deus verdadeiro e que merece toda a adoração dos homens e das nações. Então, é através de Abraão que Deus queria se revelar e manifestar aos homens daquela época e até os dias atuais em que nós estamos vivendo. Nós também sabemos que Abraão é considerado o pai da fé. Então, nós hoje estamos aqui através das Escrituras Sagradas, porque por causa da fé de Abraão e chegou até nós. Mas é bastante interessante, no versículo 2 em diante, do capítulo 12 de Gênesis, as Escrituras diz assim: E far-te-ei uma grande nação, e abençoar-te-ei, e engrandecerei o teu nome, e tu serás uma bênção. Observa atentamente, meu, que Deus ele havia dito a Abraão que ia abençoá-lo. E isso tanto é verdade porque a gente percebe que Abraão foi abençoado territorialmente, como também sobre a sua vida. O curioso, bastante interessante, porque Deus, né, nós estamos sempre querendo ser abençoado e queremos receber a bênção de Deus. Nós queremos isso de fato, isso é maravilhoso e glorioso para nós, recebermos uma bênção de Deus. E nós percebemos aqui que Deus ele faz uma promessa de abençoar Abraão. Mas o mais interessante a gente observar é que Deus vai falar que Abraão iria ser uma bênção, ser tu uma bênção. Então existe uma grande diferença aqui em ser abençoado e ser uma bênção. Para nós entendermos a pessoa abençoada, é quando Deus de fato faz com que aquela pessoa venha a prosperar, não somente financeiramente, na saúde, enfim, a sua vida familiar. Várias são as bênçãos que Deus faz nas pessoas através da prosperidade. E isso é bênção de Deus, e é promessa de Deus que está lá no livro de Gênesis, Deuteronômio, capítulo 28. Mas o mais interessante é quando Deus fala, ser tu uma bênção. Ou seja, então existe uma coisa diferente aqui. Quando Deus ele chama Abraão para ser uma bênção, significa dizer que através dele haveria de vir as bênçãos para as nossas vidas. Então a gente percebe que existe a bênção de Deus e existe as pessoas que é o canal de bênção para as pessoas. Entende a diferença? E se nós observarmos atentamente, através de Abraão, então nós adquirimos a fé genuína e verdadeira no Deus verdadeiro. Através de Abraão, nós temos as Escrituras Sagradas. Essa Escritura Sagrada chegou até nós por causa da fé de Abraão. E por causa da fé de Abraão, veio a nação de Israel, e por causa da nação de Israel, veio Jesus, o Messias prometido. Então a gente percebe aqui que Abraão foi uma bênção para as nossas vidas. Entende? Compreende? Então, quando Deus chama as nossas vidas, nós precisamos entender que Deus ele continua abençoando as nossas vidas, mas há pessoas que Deus dá mais porção e menos porção para outras. Por que será que existem pessoas tão ricas, prósperas? Isso não é pecado, não é errado ser próximo e ser rico, mas entenda uma coisa: quando Deus ele abençoa você, isso significa dizer para você tem que ser uma bênção para as pessoas. A sua riqueza deve ser compartilhada com as pessoas que não têm
que passam necessidade. Isso não quer dizer que você tem que dar tudo sempre na obrigação, não, mas você deve abençoar as pessoas voluntariamente, agradecendo a Deus pelo fato de você ser uma bênção. Então, existe pessoas que é abençoada por Deus, mas existe pessoas que Deus chama para ser uma bênção na vida das pessoas. Nós precisamos entender e compreender isso, porque existe o chamado de muitas das pessoas para nós abençoar as pessoas. Então, quando nós abençoamos as pessoas, a gente quebra dentro de nós o orgulho, a inveja, aquele desejo de querer sempre mais para as nossas vidas. Então, quando nós abençoamos as pessoas, nós quebramos o nosso orgulho e nos aproximamos real de fato o que é o Evangelho para as nossas vidas. Então, entenda e compreenda, ser uma bênção é maravilhoso, é glorioso, porque você se torna um instrumento de Deus para abençoar as pessoas. Você consegue entender isso? Amém? Eu louvo a Deus que essa palavra vá de encontro ao teu coração e que seja abundante a palavra de Deus dentro do seu coração. Quero aproveitar também o momento para fazer uma oração para você. Amém? Então, nesse momento eu quero orar por você. Senhor, meu Deus e meu Pai, eu louvo e agradeço a Ti, Senhor, por essa palavra em nossas vidas. Senhor, eu rogo a Ti, Senhor, que Tu, Senhor, venha transformar essa pessoa que está ouvindo e vendo esse vídeo, que seja uma bênção na casa dele, uma bênção para os seus filhos, uma bênção para sua esposa, uma bênção no seu trabalho e uma bênção para a sociedade. Senhor, faça que cada um de nós, Senhor, seja um canal de bênção para abençoar as pessoas e que venha cada dia mais quebrar esse orgulho que existe nos corações dos homens através da sua palavra. Senhor, louvo a Ti e agradeço a Ti, Senhor, por essa palavra. Amém? Que Deus abençoe a vossa vida. Amém?